dia a todos. É com grande alegria que estou novamente com os irmãos. Quando estava ali sentado no meu lugar, veio à minha mente que a primeira vez que eu tive o privilégio de anunciar a palavra de Deus fora da minha igreja local foi no Silveiro. Não sei se sabiam disso, mas foi já há muitos anos atrás, numa reunião de jovens. Até me lembro do texto que preguei em Josué, nos últimos capítulos de Josué. Graças a Deus, os irmãos têm realmente um lugar muito especial no coração da nossa família e por isso é com grande alegria que estamos convosco também esta manhã. E sobretudo porque aquilo que nos une neste lugar e neste tempo não é propriamente a amizade que temos uns pelos outros, mas o nome do Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui, para honrá-lo, para glorificá-lo, para buscarmos aprender dele, para também podermos segui-lo como discípulos. E quão bom é sermos discípulos de Jesus juntos. Este sermão que hoje vamos concluir, o Sermão do Monte, que Jesus proferiu lá, sentado, chamando os seus discípulos a si, é realmente um texto extraordinário. Eu tenho acompanhado a série que têm feito e é incrível como a palavra do Senhor nos desafia e desafia e desafia para que não fiquemos confortavelmente instalados naquilo que já temos alcançado. Quando Jesus chamou a si os discípulos, e é assim que começa o capítulo 5, no início deste sermão, Jesus subiu ao monte com os discípulos, sentou-se e começou a ensiná-los. Eles talvez não imaginassem aquilo que Jesus iria entregar-lhes naquele dia, de como Ele iria desafiar as suas vidas, os seus corações, as suas convicções acerca de como deviam relacionar-se uns com os outros e, sobretudo, com Deus. Talvez não haja nenhum texto nas Escrituras que seja tão desafiador para nós. Este sermão, ele é conhecido não só pelos crentes, pela igreja, mas até fora do contexto da própria igreja. Há pessoas que conhecem passagens deste texto, não é? Como dar a outra face, caminhar a milha extra. Há muitas porções que fazem parte até da cultura, não é? Popular, mesmo fora do contexto da igreja. As pessoas conhecem aquilo que Jesus falou. E este discurso é admirado também como um modelo de vida, de sociedade, que seria maravilhoso. Mas se nós olharmos com honestidade para aquilo que Jesus está aqui a dizer, nós não podemos deixar de nos sentir confrontados com as exigências daquilo que Jesus disse. O nosso irmão Donald Carson escreveu assim: quanto mais eu leio estes 3 capítulos, mais sou atraído a eles e envergonhado por eles. A sua luz brilhante atrai-me como uma traça é atraída pela luz, mas a luz é tão brilhante que me queima. Não há espaço para formas de piedade que nada mais são do que verniz e cera. A perfeição é exigida. Jesus diz: sê perfeito, como o vosso Pai dos céus é perfeito. No capítulo 5, versículo 48. Eu espero que no final desta caminhada pelo Sermão do Monte, cada um de nós possa sentir exatamente a mesma coisa. Percebermos como aquilo que Jesus está a falar e a expor acerca daqueles que são os seus discípulos, os filhos de Deus, aqueles que estão dentro do reino de Deus. Como essa vida é excelente, como a transformação que Deus opera é extraordinária, mas que percebam também e pesem o quão radical é este chamado e quão longe nós estamos de viver desta maneira.
Um outro homem de Deus, John Stott, que o Dani Miguel já citou, logo no primeiro sermão, ele escreveu assim: o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinos de Jesus, embora seja indiscutivelmente a menos compreendida e certamente a menos obedecida. É o mais parecido que temos com o manifesto que Jesus pronunciou, porque é a sua descrição do que ele quer que os seus discípulos sejam e façam. Na minha mente, diz ele, 2 palavras descrevem-no na perfeição ou indicam o seu desafio para o mundo moderno, e são a expressão contra a cultura cristã. Quando Jesus pregou este discurso, este sermão, aqueles que o ouviram, eles perceberam que Jesus estava a falar de algo muito diferente àquilo que eles estavam acostumados a ouvir dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, dos mestres nas sinagogas. Eles perceberam que Jesus estava a ir mais fundo do que alguém alguma vez ia. Porque Jesus repetidamente diz e os desafia dizendo que para que eles pudessem entrar no reino de Deus, a sua justiça precisava ser maior do que a justiça dos fariseus. Hoje nós temos uma ideia muito negativa dos fariseus, por causa de toda a história que eles tiveram com Jesus e o modo como rejeitaram o Senhor. Hoje os fariseus são para nós aqueles que são religiosos, mas que não são propriamente piedosos. Aqueles que são fundamentalistas, mas que não têm o amor de Deus no seu coração. Aqueles que praticam apenas uma religiosidade exterior, mas cujos corações não foram ainda transformados. Mas nós precisamos de perceber o texto no seu contexto. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles eram a elite religiosa daqueles dias. Estes eram os homens com as vidas, aos olhos de todos, irrepreensíveis. Eram os mais esforçados, os mais obedientes, os mais escrupulosos em cumprir a lei, aqueles que se ocupavam das coisas de Deus, aqueles que todos deveriam imitar. Eles eram o padrão para qualquer um que quisesse saber como devíamos viver diante de Deus. Por isso, quando Jesus diz: se tu queres entrar no reino de Deus, a tua justiça tem que ser maior do que a deles, isso era um desafio impossível. Isto mexia com as convicções profundas de todos aqueles que estavam a ouvir. E à medida que Jesus ia falando, não só os discípulos ouviam, mas como nos diz o final do capítulo 7, uma grande multidão estava já reunida ao redor dele. As pessoas são atraídas aos ensinos de Jesus porque elas percebem que aquilo que Jesus está a dizer é bom. Consideremos aquilo que Jesus disse. Consideremos se, vivendo da maneira que Jesus aqui propõe, as nossas vidas não seriam melhores, as nossas famílias não funcionariam melhor, se as nossas sociedades não seriam um lugar e um contexto bem mais agradável do que aquilo que são. Jesus diz que eu devo guardar o meu coração e que não importa apenas aquilo que eu faço exteriormente, mas aquilo que também está no meu coração. Que eu devo amar o meu próximo de tal maneira que, mais do que eu me abster de o agredir fisicamente, tirando a sua vida, por exemplo, mais do que eu o agredir quando eu cobiço aquilo que não é meu e roubo dele, ou vivo uma vida imoral, deitando-me com mulheres ou homens que não são os meus, quando eu estou disposto a perdoar aqueles que me ofendem, a abençoar até os meus inimigos, quando eu falo a verdade e sempre a verdade, quando eu defendo a justiça, eu penso,
Se toda a gente vivesse desta maneira, e isso fosse fruto do seu coração, então todos os conflitos que nós temos que gerir no nosso dia-a-dia desapareceriam. Não haveria guerras, não eram necessárias as prisões para encerrar nelas os criminosos, os assassinos. As famílias não seriam destruídas e desfeitas por causa das traições e das imoralidades uns dos outros. A palavra de cada um seria confiável. Não haveria razão para nós expormos, não expormos as nossas inseguranças, os nossos medos, de assumirmos as nossas fraquezas, porque saberíamos que do outro lado estaria alguém compreensivo, compassivo, misericordioso, disposto a estender graça, porque me ama. A vida, se fosse assim, seria maravilhosa. Mas sabem, nós ouvimos estas coisas e nós sabemos que a vida não é assim. Não é assim. Não é assim que as pessoas vivem, não é assim que as pessoas fazem. E se nós pensarmos até no contexto religioso, digamos assim, se pensarmos até entre nós, que somos a Igreja do Senhor, não é assim que nós vivemos. Quantos conflitos, quantos desentendimentos, quantas amarguras existem muitas vezes no meio do povo de Deus, porque nós não somos assim. As pessoas bem que se esforçam para viver uma moralidade exterior, mas isso não chega. Isso não chega. Se há um tema recorrente no sermão de Jesus, um refrão que se vai repetindo vez após vez, é este. Que tão importante como aquilo que eu faço com as minhas mãos, aquilo que eu falo com a minha boca, os lugares onde eu vou com os meus pés, tão importante como as ações é aquilo que está no meu coração. Porque Deus vê o que está no meu coração. Eu posso enganar toda a gente, mas eu não posso enganar a Deus. Quão diferentes seriam as nossas vidas se a nossa prática de piedade diante do Senhor fosse viver para que obtermos a aprovação dele mais do que de qualquer outro. Mas às vezes nós praticamos as nossas obras de justiça não para obter a aprovação de Deus, não para agradar a Deus, mas para obter o aplauso dos homens. Oramos porque queremos ser vistos, damos esmola porque queremos ser vistos, praticamos o nosso culto porque queremos ser vistos e não porque queremos honrar a Deus, fruto do amor que temos para com Ele. Jesus fala disso e diz: se tu vives para obter o aplauso dos homens, já tens a tua recompensa. Mas Deus importa-se com algo mais profundo do que isso. Porque Ele vê o coração, Ele vê aquilo que fazemos em secreto. E em secreto aí está a nossa verdadeira devoção. Tal como Jesus disse a determinada altura: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o Deus é o nosso tesouro. Aquilo que de mais precioso temos, mais valorizamos, de tal maneira que isso influencia todas as decisões e todos os comportamentos da nossa vida. Ou então, outra coisa está a governar as nossas vidas. Jesus é muito claro, Ele torna a pôr o dedo na ferida, a dizer que não importa apenas aquilo que é exterior, importa o que está no coração. Se outra coisa que não Deus determina as decisões que eu faço, isso é o meu Senhor. Nesse contexto ele falava acerca das possessões, do dinheiro. Pode ser isso. A nossa carreira profissional pode ser aquilo que determina toda a nossa vida. E nós sacrificamos tudo em favor disso. Sacrificamos a família, sacrificamos a igreja, sacrificamos o Senhor. Porque na verdade, convencemos-nos de que se formos bem-sucedidos, se acumularmos essa riqueza, estamos seguros. Que tolice. Outras vezes é a família, o tesouro, e tudo gira em torno disso, e estamos dispostos a sacrificar tudo, ou os amigos, ou os prazeres desta vida, não importa o que seja. A coisa que eu mais valorizo
na minha vida é aquilo que vai determinar as minhas decisões. Se não é Deus, então não é para Deus que eu estou a viver. Se não é Deus, então não é Deus que eu estou a honrar. Isso é tão fácil de detectar nas nossas vidas. Quantas vezes, antes de tomares uma decisão, a primeira coisa que tu consideras é o que é que Deus pensa sobre este assunto? Como é que eu posso tomar esta decisão de uma maneira que sirva para a glória de Deus, para honrar a Deus, para fazer Deus conhecido? Nós tomamos tantas decisões ao longo da nossa vida, umas maiores, outras mais pequenas. Mas quantas vezes é que nós pensamos em primeiro lugar, para descartar logo uma série de coisas, qual é a decisão que me permite honrar a Deus melhor? Surge uma oportunidade profissional, por exemplo, para sermos promovidos. Mas isso significa que em vez de eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou ter que trabalhar 10 ou 11 ou 12, porque é um trabalho mais exigente. Porque me vai obrigar a estar fora da minha família, porque me vai impedir de estar presente nos cultos. Quantas vezes é que nós pensamos e dizemos, eu não posso aceitar isto, embora fosse proveitoso para mim, porque eu ia ganhar mais, eu ia poder prover mais para a minha família, mas isso vai impedir-me de cumprir o propósito a que eu fui chamado. Será que nós alguma vez pensamos nisso? Ou aquilo que nós desejamos, aquilo que nós entesouramos mais, não é o Senhor, e nós seguimos e fazemos aquilo que o nosso coração deseja? Percebem como o sermão é desafiador? Percebem como ele vai fundo? Percebem como ele inquieta a alma se nós o ouvimos corretamente? É por isso que Jesus diz que nós andamos ansiosos, sempre correndo de parte a parte, que nos sentimos inseguros, porque nós não estamos a colocar as coisas no lugar certo. E o lugar certo, a ordem certa, é esta, como Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o desafio do Sermão do Monte. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus seja o nosso tesouro. E quando Jesus termina o sermão, ele vai colocar outra vez o dedo na ferida. Vamos ler capítulo 7, versículo 21. Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Trazendo o seu sermão à conclusão, Jesus coloca novamente o dedo na ferida. Ao longo de todo o ministério de Jesus,
Ele tem sempre a mesma atitude perante aqueles que queriam segui-lo. Lá na igreja em Aveiro nós estamos a considerar todo o Evangelho de Mateus. Já vamos no capítulo 10. E uma coisa que é evidente, logo a partir daqui do início do sermão, quando Jesus começa o seu ministério público, é que ele não quer ninguém que o siga estando enganado acerca de si mesmo. As respostas que Jesus dá são muitas vezes desconcertantes. Uma vez um homem veio, lemos isso no capítulo 8, ter com Jesus: Senhor, vou seguir-te por toda a parte. E Jesus responde a este que estava disposto a segui-lo, a ser discípulo. Jesus diz-lhe: as raposas... eu até vou ler para não falhar o texto. Ele diz: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que resposta, não é? Se alguém viesse ter connosco e dizer: olha, eu agora quero seguir-te, quero estar contigo, não é? Estamos num contexto de campanha eleitoral, não é? Então imaginem um candidato que anda aí nas ruas a tentar convencer as pessoas a votarem nele, e alguém chega: olha, eu vou votar em ti. E a resposta que vinha do outro lado era: não posso prometer dar-te nada. Seria estranho, não é? Estar a afugentar aqueles que querem ser seguidores. Outro disse: Senhor, eu quero seguir-te, mas deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. E Jesus disse uma coisa que parece ainda mais ofensiva. Ele disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E nós ficamos desconfortáveis com estas respostas que Jesus dá, que refletem aquilo que Jesus esteve a ensinar no sermão. Ele não quer que ninguém o siga sem compreender o significado de ser um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que está disposto a segui-lo por quem ele é e não pelas coisas que pode ganhar dele. Daí a primeira resposta àquele homem. O discípulo de Jesus também é aquele para quem Cristo é a prioridade, que não está sempre a arranjar desculpas para adiar o compromisso que tem com Ele. Daí a segunda resposta de Jesus. E neste sermão, nos dois exemplos que Jesus dá no texto que lemos, a ideia é exatamente a mesma. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como é possível? O que é isto que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer que há pessoas que invocam o seu nome, mas não são salvos. Há pessoas que enchem a boca e que professam, fazem uma profissão de fé, mas isso não é garantia de que eles estejam no céu, de que os seus pecados estejam perdoados. Como é isso possível? O facto de Jesus dizer isto devia colocar-nos a todos em sobressalto. Ele não quer que os seus discípulos vivam na dúvida, sempre na insegurança sobre se sim ou se não, se estão dentro ou se estão fora. Não é esse o objetivo de Jesus. Pela graça de Deus, todos aqueles que são seus filhos têm em si o Espírito Santo, que confirma que somos filhos de Deus e que clama com o nosso espírito: Abba, Pai. Jesus não está a dizer que nós vamos andar sempre a questionar na nossa mente, inseguros sobre se estamos salvos ou não estamos salvos, dizendo que não é possível ter a certeza. Não é nada disso. Outra vez Jesus toca na ferida para dizer que não é uma profissão de fé externa que me garante seja o que for diante de Deus. Notem que estes que fazem esta profissão de fé, esta profissão de seguirem o Senhor, de chamarem pelo seu nome, de invocarem o seu nome, tinham até comportamentos que pareciam comprovar aquilo que diziam com os seus lábios. Profetizavam em seu nome, expeliam demónios em seu nome, faziam milagres em seu nome.
A sua profissão de fé era acompanhada por um certo comportamento e umas certas obras de justiça. E por isso tudo parecia estar bem. Mas pensemos, os fariseus de quem Jesus falava e de quem Jesus disse que a sua justiça não era suficiente para entrar no reino, não eram estes? Não eram os fariseus que invocavam o nome do Senhor? Não eram os fariseus que amarravam a lei de Deus numas caixinhas na testa e nos pulsos? Não eram eles que estavam sempre a recitar as Escrituras? Não eram eles que se ocupavam da lei e de contar tudo exatamente para não violarem nenhum dos mandamentos? Não eram os fariseus que contavam quantos figos uma pessoa levava no bolso para não violar o mandamento do sábado? Não eram eles que se insurgiam quando alguém ia tirar o boi que tinha caído num lamaçal porque era sábado? Ou porque se curava um doente e era sábado? Não eram eles que se preocupavam porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer? Ou porque Jesus entrava na casa dos pecadores e parecia estar em comunhão com eles? Eram eles, sim. Eles eram aqueles que aparentemente faziam as obras de justiça, que estavam no templo, que davam as ofertas grandes, que tilintavam lá no gasofilácio. Eram eles que oravam nas praças e nas esquinas. No entanto, a esses Jesus chama hipócritas. São palavras duras. Uma profissão de fé externa, ainda que acompanhada de boas obras, não é garantia, não é por si só apenas uma evidência de que alguém pertence ao povo de Deus. A condição é sempre a mesma. É uma condição de coração e não de ação. Ele diz, na parte final do versículo 21, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E no versículo 23, ele diz: apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Qual era o problema destes homens? O problema era que, ao mesmo tempo que eles invocavam o nome de Deus, e ao mesmo tempo que eles se ocupavam de fazer algumas obras de justiça, na verdade, o seu coração estava cheio de iniquidade. O seu coração nunca tinha sido transformado. Na verdade, estes não faziam a vontade do Pai. Na verdade, estes eram aqueles que praticavam a iniquidade. Na verdade, estes eram aqueles que ainda não compreendiam que, mais do que não matar o meu próximo, eu preciso amar o meu próximo e perdoar as suas ofensas. Que mais do que não me deitar com a mulher do meu vizinho, eu preciso purificar os meus olhos e o meu coração e não olhar com ela com cobiça. Que mais do que arranjar as estratagemas para mentir, dizer coisas que eu não tenho intenção de cumprir, mas que eu quero escapar-me e juro por coisas que depois não me vinculam como eles faziam, eu falo a verdade, eu amo a verdade, ainda que isso traga consequências difíceis para mim, que eu amo os meus inimigos, que eu busco a intimidade com Deus, a adoração, a dependência dEle, que eu valorizo acima de tudo, que eu faço descansar a minha vida, que o meu tesouro é Ele e não qualquer outra coisa sobre esta terra. Esse faz a vontade do Pai. Esse tem um coração transformado. É muito grande a diferença entre estes homens que se colocam, diz o versículo 22, naquele dia diante do trono de Deus e dizem: Senhor, nós fizemos isto. Nós fizemos isto. Como se isso fosse uma garantia de podermos entrar no céu. Percebem que a esperança destes homens não era na misericórdia e na graça de Deus, mas nas coisas que tinham antes feito em nome de Deus. A esperança destes homens é que Deus os acolhesse porque eles eram, supostamente, homens bons e piedosos. Porque eles tinham praticado determinadas obras e por isso Deus deveria acolhê-los e Deus deveria aceitá-los. Estes eram aqueles que não entenderam o Evangelho.
Estes eram aqueles que não entenderam aquilo que Jesus disse no início do sermão: bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que admitem a sua falência espiritual, a sua incapacidade de se justificarem diante de Deus, que olham para o seu pecado, entendem a sua miséria, percebem que não podem escapar dele pelos seus próprios meios. Aqueles, como Jesus diz, que também, reconhecendo o pecado, choram e lamentam. Aqueles que são mansos e desistem de se justificar a si mesmos, mas confiam em Deus, que tem fome e sede de uma justiça que não é deles, é uma justiça que vem de fora. Aqueles que têm lugar no reino são aqueles que desistem de justificar perante Deus porque é que merecem estar dentro do reino. São aqueles que se entregam à misericórdia de Deus, à sua graça. São aqueles que recebem a dádiva de Deus, de salvação em Jesus Cristo. Nós todos estamos aqui neste lugar. E nós todos hoje já temos confessado o nome do Senhor, nos cânticos, nas orações. E eu espero que cada um de nós esteja aqui plenamente convicto de que a única razão pela qual pode invocar este nome é por causa do sacrifício de Jesus. É por causa do pão e do cálice que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. É por causa dessa dádiva, desse sacrifício perfeito, que nós sentimos liberdade para invocar o nome do Senhor. Nós temos que ser aqueles que um dia, quando estiverem diante do trono, no julgamento, vão dizer: Senhor, Senhor, eis-me aqui lavado nas vestes do Cordeiro. Não trago nada nas mãos. Não tenho nada para oferecer. Não tenho como justificar-me. Sou um miserável homem pecador. Mas eu confio em Jesus. Eu venho lavado pelo sangue de Jesus. A esse Jesus diz: vindo benditos do meu Pai. Cuidado, não te enganes. As palavras de Jesus são duras porque o assunto que está a tratar, ele é de importância fundamental, de consequências eternas. Porque é possível que muitos estejam entre o povo de Deus, pensando que fazem parte do povo de Deus, quando na verdade caminham para o inferno. E Jesus avança logo para outro exemplo, para aquela parábola sobre as casas. Aquelas casas pareciam iguais. A diferença das casas não é que uma era amarela e a outra era azul. Uma era um T3, outra era um T4, uma tinha piscina, outra não tinha piscina. Quem passasse na rua e visse uma casa e outra casa, dizia: são duas casas, são iguais. A diferença entre as duas casas estava em alguma coisa que não é visível aos nossos olhos. Estava no fundamento, no alicerce. Mas é exatamente isso que faz a diferença. Os alicerces, as coisas sobre as quais edificamos. Notem que as casas pareciam iguais. Notem que elas as duas passaram pela mesma provação. Exatamente. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Jesus repete textualmente a mesma provação sobre uma e sobre outra. E depois a diferença. Porque uma permanece de pé e a outra cai. E grande é a sua ruína. E a diferença, como Jesus explica, é que uma estava edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia. Jesus não estava propriamente a falar de casas. Ele estava a falar de vidas, de pessoas.
Todo aquele que ouve as minhas palavras. Todo aquele que ouve as minhas palavras. Lemos no versículo 28 que quando Jesus acabou de pregar este sermão, uma grande multidão estava reunida naquele lugar. Houve muitas pessoas a ouvir as palavras de Jesus. Muitas. Ao longo de todo o seu ministério, houve muitos homens e mulheres. Talvez todas as pessoas que viviam naquela região ouviram os ensinos de Jesus. Ele percorria as cidades, as aldeias, e as multidões seguiam-no de um lado para o outro. Depois foram os seus discípulos, que Jesus enviou, logo no capítulo 10, para irem e fazerem esse ministério também de pregarem o Evangelho do Reino. As pessoas ouviram. Mas a diferença fundamental não é porque ouviram, não é porque tiveram acesso, não é porque compreenderam a mensagem, não é porque podem olhar para o Sermão do Monte e admirá-lo e dizer, olha como isso é bom. Nada disso. Isso é de pouco proveito. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica ou não pratica. Essa é a diferença fundamental entre as pessoas. O praticar ou não praticar aquilo que Jesus está aqui a ensinar. E Jesus diz que a sua palavra ela é um fundamento sólido sobre o qual nós podemos edificar a nossa vida e ela será inabalável. Quem não quer uma vida inabalável? Eu quero, eu desejo. Eu quero construir uma vida que possa sobreviver a tudo. Que possa resistir a tudo, a todos os dias maus. O Senhor quer uma vida inabalável para os seus discípulos. Aqui há dias vi um documentário sobre supercarros. E falavam daquele que é o carro mais rápido, carro de estrada mais rápido do mundo, capaz de atingir mais de 400 km por hora e que se pode conduzir na estrada, normalmente como outro carro qualquer. E eles estavam a falar do processo de construção daquele carro. Um carro que é capaz de atingir essas velocidades, mas que um homem com alguma força consegue levantar do chão, sozinho, de tão leve que é. Porque é construído com materiais super leves. Toda a carroceria do carro é feita em fibra de carbono. Um material super resistente, mas incrivelmente leve. Mas a questão fica, como é que é possível que um carro tão leve, atingindo velocidades tão altas, não se desintegre aos bocados no meio da estrada? Talvez todos nós já tínhamos a experiência, principalmente se conduzimos um carro mais antigo, de irmos na estrada e aumentarmos a velocidade e aquilo parece que está um tremor de terra dentro do nosso carro, não é? Barulhos por todo o lado. Se começarmos a acelerar um bocadinho mais, começam a cair peças de certeza. Como é que é possível que um carro tão veloz possa manter a sua estrutura? E eles explicaram um segredo. A parte mais resistente do carro é uma caixa que é onde ficam os assentos do condutor e do passageiro. Acho que o carro tem passageiro. Aqueles dois lugares é uma caixa rígida, num material super resistente, muito reforçado. E eles diziam, isto é o coração do carro. Toda a estrutura do carro é forte porque está ligada a este núcleo central, que dá rigidez a tudo. É o fundamento. Os carros precisam de um fundamento. As casas, como Jesus aqui explica, também precisam de um fundamento. Quando eu era miúdo, numa das principais avenidas lá de São João da Madeira, um prédio construído, há muita pessoa a inclinar, porque parecia a Torre de Pisa, lá no meio da avenida. Teve que ser demolido. Foi construído num terreno pantanoso e os alicerces cederam e o edifício ruiu. Mas não são só os carros e as casas que precisam de fundamentos para lhes dar estrutura. Nós também precisamos, as nossas vidas precisam. Ao longo de todo o sermão, Jesus explicou aquilo que eram fundamentos sólidos e aquilo que eram fundamentos fracos, como areia. A religiosidade externa é um fundamento fraco. Os tesouros que queremos acumular são tesouros fracos. Fé em Jesus é um fundamento inabalável. E é essa conclusão que Jesus nos traz. Porque quando Ele diz
aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É como se Jesus estivesse a dizer: aquele que me ouve a mim e me recebe a mim. Todo o sermão serve para demonstrar como fora de Jesus nós não podemos escapar. Fora de Jesus nós não podemos ter salvação. O nosso irmão Tim Keller, que também pregou sobre o Sermão do Monte, até mais do que uma vez, penso eu, ele divide o sermão em três aspectos. O primeiro é a glória do sermão. Aquela sensação de nós lermos e ficarmos maravilhados com o ensino, com a sabedoria de Jesus. É a glória do sermão. A seguir vem o terror do sermão, que é o quê? Que é nós percebermos que nós não somos estas pessoas. Eu espero que cada um de vós tenha percebido isso. Nós não somos estas pessoas. Nós não conseguimos viver desta maneira. Isto é um padrão absolutamente impossível de cumprir, o que significa que, à partida, todos nós estamos excluídos do reino. Mas depois, o Senhor não nos deixa nessa miséria. Surge o herói do sermão. E o herói do sermão é quem? O herói do sermão é o próprio Jesus. O mesmo que está a ensinar estas coisas. O mesmo que está a desafiar estas pessoas. Ele é o herói. Porque Ele é aquele que diz: se ouvirem as minhas palavras e as praticarem, se me seguirem, se forem meus discípulos, então estareis no reino de Deus, cidadãos plenos do reino de Deus, e as vossas vidas serão inabaláveis. Não sei, não conheço a condição de cada um, mas posso dizer com toda a propriedade e com a autoridade das Escrituras o seguinte: se pensas que por estar aqui esta manhã ou noutros dias, que isso te fará aceitável a Deus, estás enganado. Se pensas que porque a tua vida não é cheia de grandes pecados, Deus aprova a tua vida, estás enganado. Se pensas que por praticares boas obras, Deus vai escancarar as portas do céu para te acolher, estás enganado. Tens ouvido as palavras de Jesus. É tempo de guardá-las no coração, de buscar primeiro o reino de Deus, de fazeres dele o teu tesouro, de receberes e confessares Jesus como teu Salvador e Senhor. E então sim, estarás seguro. É o Senhor quem nos salva. É o Senhor quem transforma a nossa vida. Viver desta maneira, sim, é possível quando nós somos transformados. Porque uma das coisas que Deus faz quando Ele salva alguém é mudar o seu coração, é derramar sobre ele o seu Espírito Santo, é mudar a sua mente. A Bíblia fala de uma transformação radical da pessoa. Não é apenas um bilhete para o céu, para um dia lá entrarmos. É uma transformação total da pessoa, daquele que se torna discípulo de Jesus. E aqui, não só neste texto do Sermão do Monte, mas em tantos outros, nós encontraremos as respostas para as nossas ansiedades. O que é que nós vamos fazer com tudo isso? Meus amados irmãos, como dizia o nosso irmão Daniel Akin, ele escreveu assim: o povo de Deus pode deleitar-se no seu chamado a viver vidas diferentes, sabendo que a verdadeira bênção vem da submissão e dependência de Deus, que os recompensará à medida que se tornam mais como Cristo. O povo de Deus pode deleitar-se no seu chamado a viver vidas diferentes, vidas que o mundo não compreende. O mundo não compreende porque é que damos a outra face, porque é que caminhamos a outra milha, porque é que abençoamos os inimigos. O mundo não compreende porque é que não corremos atrás dos tesouros e das riquezas. O mundo não compreende nada disso.
não compreende a nossa pureza sexual, não compreende o sermos verdadeiros e confiáveis na nossa palavra, como espero que todos sejamos. Não compreende. Mas isso não importa. Porque nós sabemos que a verdadeira bênção vem da submissão e da dependência de Deus, que a seu tempo nos recompensará à medida que nos tornamos mais como Cristo. Que o Senhor nos ajude a ouvir e a praticar a sua palavra e a aceitarmos o desafio de irmos a Jesus e de nos tornarmos verdadeiros discípulos dele. Que o Senhor nos ajude. Amém.